Amigos queridos, Jesus, Mestre amado, o seu Evangelho de amor tem sido o farol de luz em nossas vidas, o roteiro seguro a percorrermos juntos, ombreando-nos uns aos outros. A lei de amor desvendada nos relacionamentos entre os nossos inimigos, desafetos, através da bênção do perdão. A lei de amor nos reencontros felizes com espíritos que já amamos e que esteiam a nossa jornada na terra. Estamos sob a tutela do seu amor, Senhor, confiantes de que estamos vencendo nós mesmos. Abençoa-nos nesta hora, Senhor, para que as nossas imensas dificuldades sejam supridas pela presença honrada e amiga dos seus tarefeiros, para que essas verdades cristalinas cheguem aos nossos corações através dos seus mensageiros, que refletamos nesta manhã sobre verdades de vida eterna. Obrigada, amigos queridos, obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja, Mestre. Do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo Amar o próximo como a si mesmo. E o item que nós estamos mergulhados é a lei de amor. Sempre é interessante lembrar que a lei de amor está incluída no capítulo do perdão e do amar os nossos desafetos, né? Porque do contrário, nós não sentiremos a lei de amor em nós se manifestar. Então diz assim o Evangelho: o amor resume inteiramente a doutrina de Jesus, porque é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso realizado. No seu início, o homem não tem senão instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações. Mais instruído e purificado tem sentimentos. E o ponto delicado do sentimento é o amor, não o amor no sentido vulgar do termo, mas esse sol interior que condensa e reúne em seu foco ardente todas as aspirações e todas as revelações sobre-humanas. E nós temos comentado diariamente que já é chegado para nós o tempo do discernimento entre o que é o amor e o que são emoções arrastadoras que ainda não constituem o verdadeiro amor, que muitas vezes nos escravizam às sensações. Então é chegado esse tempo, né? Esse tempo em que nós precisamos viver as máximas do Evangelho para chegarmos nessa condição. Agora eu posso sentir o amor, porque já sei perdoar, porque já sei compreender o que este outro representa em minha vida, porque já sinto a oportunidade redentora que a vida me oferece, trazendo de novo para mim aqueles mesmos personagens da minha trama do passado, que por um plano divino nos reunimos novamente para aprender a amar. As nossas sucessivas existências na Terra têm uma destinação, e essa destinação é aprendermos a amar. E enquanto nós não fizermos isto, nós seremos espíritos sofredores, porque escolhemos sofrer
Seremos espíritos atrasados, porque estamos atrasados na construção daquilo a que viemos. Então, ser um espírito sofredor passa a ser uma escolha. Eu quero ser um espírito sofredor ou eu quero fazer a experiência do amor que renuncia, do amor que perdoa, do amor que tem indulgência, do amor que gera solidariedade. E assim, todos os valores morais são uma forma de expressão do amor. Todos, indistintamente. Então, cada vez que o espírito chega na existência, ele veio construir um valor em específico, porque essa é a faceta do amor que ele veio expandir. Há pessoas que vêm expandir a faceta da bondade, e essa será a expressão do seu amor. Outros vieram expressar outros valores, por exemplo, a honestidade, e ser este o valor que expressa o seu amor. Então é muito interessante essa compreensão da lei de amor, que está muito no início, mas a gente tem falado todos os dias que o impeditivo para que os sentimentos nobres se manifestem em nós são as nossas características de personalidade, que o Evangelho traz em alguns capítulos, que a valorização extremada da nossa personalidade, ela gera um distanciamento do sentimento, porque priorizamos egoisticamente os prazeres mórbidos. E quando a gente prioriza os prazeres mórbidos, nós estamos priorizando a nossa personalidade. E enquanto essa personalidade não for começando a se transformar, a realidade espiritual do bem que já temos fica escondida, fica tamponada. Então Emmanuel vai trazer para nós, ainda no livro Fonte Viva, uma lição que chama Na Presença do Amor. Então, olha, aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. E ontem nós lemos, na ausência do amor, aquele que aborrece seu irmão está em trevas, aquele que ama seu irmão está na luz. Então, aquele que aborrece seu irmão está em trevas e anda em trevas, e não sabe onde deva ir, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Essa é a ausência do amor. Na presença do amor, diz o mesmo João Evangelista, aquele que ama seu irmão está na luz, e nele não há escândalo, não há dor, não há sofrimento, porque o amor cobre a multidão dos nossos erros. Então, que magnífico essa passagem de João na primeira epístola, que ele fala, se nós estamos na ausência da indulgência, na ausência do perdão, na inimizade, na intemperança, na agressividade para com o próximo, estamos em trevas e andaremos nas trevas. Agora, se nós estivermos amando o nosso irmão, estamos na luz e não haverá dor. Que escolhas queremos fazer, né, na nossa vida? Então diz Emmanuel, quem ama o próximo sabe, acima de tudo, compreender. Parece que compreender é algo muito simples de se fazer, mas é muito difícil. A compreensão, ela vem depois do suportar. O primeiro estágio dos sentimentos nobres é suportar. Suportar calado, suportar resiliente, suportar. Depois que eu suporto, eu venho então tolerar. A tolerância é um estado que antecede a compreensão. O espírito tolerante é aquele que respeita o momento evolutivo do outro. Ele tolera, ele aguarda, e aí vem a compreensão.
Porque a compreensão, ela já está bem próxima da indulgência. Eu te compreendo tanto que o que você faz não me magoa, porque eu entendo que o seu momento é esse, o seu estágio evolutivo é esse, o que você vê, a sua visão de mundo é esta. Então eu te compreendo tanto que passo a ser indulgente, sem precisar me magoar. E aí então nem precisaríamos perdoar, porque se nem magoados estamos. Então, ama o próximo, sabendo primeiro compreender quem é o outro, por que ele está na minha vida, qual é a função evolutiva que essa pessoa tem, que instrumento divino é essa pessoa para eu progredir. Do contrário, os espíritos superiores, sob o influxo de Jesus, não permitiriam que chegasse até mim. O que significa esse relacionamento na minha vida como fonte de evolução e progresso? Esse é o exercício da compreensão. Eu te compreendo quando saio de mim para perceber você. Porque no patamar do egoísmo eu não saio de mim, eu quero que venham a mim, tudo e todos. Quando a gente começa a desenvolver sentimentos? Quando saio de mim para socorrer a tua necessidade. Isso é a compreensão. Isso acalma os nossos tormentos, acalma o tumulto que arrastávamos, né? E quem compreende sabe livrar os olhos e os ouvidos do venenoso visco do escândalo, a fim de ajudar ao invés de acusar e de servir. Porque toda vez que a gente acusa, que a gente julga, que a gente expõe o mal do outro, é um escândalo. É um escândalo. Então, a compreensão, ela não escandaliza, ela socorre. É diferente. Uma coisa eu denuncio, exponho em público o mal do outro. E outra coisa, eu saio de mim e o mínimo que posso te ofereço para que você seja amparado e beneficiado. É necessário trazer o coração sob a luz da verdadeira fraternidade para reconhecer que somos irmãos uns dos outros, filhos de um só Pai. Parece que nós sabemos que somos filhos de Deus, mas não vivemos como tal. Parece que nós sabemos que somos irmãos, mas não nos relacionamos com fraternidade entre irmãos. Nós ainda somos aqueles que escolhemos com quem queremos estar, como se fossem alguns privilégios, né? Vamos refletir muito sobre esse momento, né? Se nós somos mesmos filhos de um só Pai, todos aqueles que aparentemente são desagradáveis, desafios, passam a ser instrumentos da justiça de Deus para que eu faça uma transformação. Enquanto nos demoramos na escura fase do apego exclusivo a nós mesmos, que é o egoísmo, encarceramo-nos no egoísmo e exigimos que os outros nos amem. Que o adulto tem muito essa espécie de exigência, que é um comportamento infantil de birra, né? É um comportamento infantil de revolta, né? É criar uma expectativa que o outro faça por mim, o que eu também não faço por ninguém. Porque se eu fizesse por alguém, eu estaria satisfeito em dar de mim. E não precisaria ficar no patamar de exigir que o outro se dê para mim. Olha que diferença. O espírito que tem o hábito de fazer e doar, ele espera menos do outro, porque o seu prazer está em realizar o bem ao outro. E o patamar do egoísmo, que exigimos que os outros nos amem. E somos aqueles cobradores do afeto do outro. E todos os dias apresentamos uma lista de expectativas para que o outro cumpra em nosso benefício. E se o outro cumpre em nosso benefício, nos paralisa a evolução. Olha que interessante.
porque nós precisamos do desafio. Nesse passo infeliz, não sabemos querer senão a nós próprios, tomando os semelhantes por instrumentos de nossa satisfação, que é estar com o outro para angariar interesses, por interesses pessoais. Interesses porque a pessoa é boa, interesse porque ela é inteligente, interesse porque ela tem algo a nos dizer, né? Interesses, e não pelo prazer das trocas afetivas entre irmãos em humanidade. Ama, pois, assim como a lama jamais ofende a luz, a ofensa não mais te alcançará. Né? Aquele que está na luz, a lama não ofusca. Mas se realmente amamos o companheiro do caminho, a paisagem da vida se modifica, de vez que a claridade do amor nos banhará a visão. Há muitas pessoas tristes e, a maioria das vezes, até deprimidas, angustiadas, sofridas, porque não fizeram a experiência de amar e esperam ser amados. O que falta para aquela pessoa, a gente analisa. Tem saúde, uma família organizada, filhos perfeitos, tudo favorável, mas não está bom. Não está bom porque não sei amar. Porque se nada disso nós tivéssemos, se a nossa casa fosse um casebre, se nossos filhos fossem doentes, se tivéssemos uma vida desorganizada, mas soubéssemos amar, estaríamos na luz da felicidade. Estaríamos na luz. Então, saberás que a miséria é fruto da ignorância e auxiliarás a vítima do mal, nela encontrando o próprio irmão necessitado de apoio e entendimento. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos. Muitas pessoas nos chegam trazendo seus dramas pessoais. E os nossos ouvidos precisam ser os ouvidos da extensão da compreensão, que começou a lição falando. Quando os meus ouvidos estiverem abertos com a vibração da compreensão, o outro se sentirá amparado. Aprenderás a ouvir sem revolta, ainda mesmo que o crime te procure os ouvidos, e cultivarás a ajuda do adversário, ainda mesmo quando te vejas dilacerado, porque o perdão com esquecimento absoluto dos golpes recebidos surgirá espontâneo em teu espírito, assim como a tolerância aparece natural na fonte que acolhe no próprio seio as pedras que lhe atiram. Todas as mensagens que tratam do amor, segundo Emmanuel, falam do perdão, do egoísmo e da tolerância. Prenúncios. Todas as mensagens. O perdão com esquecimento absoluto das ofensas recebidas, a tolerância, né? E a gente diria a indulgência. Ama e compreenderás. Compreende e servirás sempre mais cada dia, porque então permanecerás sob a glória da luz, inacessível a qualquer incursão das trevas. O convite é esse, né, amigos? Aprendermos a sair de nós, acanharmos a nossa personalidade tão aguda, vencermos o egoísmo doando-nos ao outro e tendo nisso um prazer imensurável. E é assim que vai dilatar em nós a compreensão, a tolerância e a indulgência para os prenúncios de uma experiência de amor. Nós fomos criados pelo
amor de Deus, pela inteligência divina, e estamos destinados a desenvolver em nós todo o amor e toda a inteligência. E tudo aquilo que nós fizermos que não seja a resposta do amor e da inteligência, nós teremos séculos, ou meses, ou anos para reparar. Porque tudo aquilo que foge do amor é o que vai nos conduzir a dores lancinantes, mesmo que a gente não reconheça nesse momento. Então, desenvolver e viver tudo na nossa vida na base do sentimento, da compreensão, do amor, nos livrará com certeza de dores profundas, que agora a gente não enxerga, mas que no futuro vai nos visitar e arrancar de nós lágrimas profundas. Então, esse texto que nós começamos a ler ontem, do livro Palavra de Vida Eterna, chamado Amor e Temor, que começa com uma citação de João: o perfeito amor lança fora o temor. Quando nós agimos com amor, não necessitamos temer absolutamente nada. Porque o espírito que age com amor, ele terá uma proteção inimaginável. Inimaginável. Isso que Jesus nos ensinou. Porque fora do amor, estamos entregues a nós mesmos, entregues ao acaso, se é que ele existe. Então, esse texto ele vem nos convidar a esse entendimento profundo. Qualquer coisa que nós possamos realizar na Terra, o pano de fundo precisa ser o amor. E ele vai então trazer para nós o que é o amor perfeito e o amor imperfeito. Eu vou reler o que nós lemos ontem para aquecer o nosso pensamento nessas vibrações. Ele diz assim: é necessário rendamos culto ao perfeito amor, que tudo ilumina e a todos se estende sem distinção. O imperfeito amor, procurando o gozo próprio no concurso dos outros, é quase sempre o egoísmo em disfarce brilhante. Muitas vezes, nós estamos num ambiente ou numa situação em que estamos na dúvida se vamos agir de uma forma ou de outra maneira. Então nós temos que consultar o nosso íntimo se aquilo que está sendo um ponto duvidoso para nós está relacionado ao orgulho e ao egoísmo. Todo ato egoísta, ele vai nos roubar por um tempo prolongado essa alegria do amor. Então ele continua: buscando a si mesmo nas almas afins para atormentá-las sobre múltiplas formas de temor. Amigos, vamos parar um pouquinho e aprofundar
nessa palavra que está aqui. Todas as vezes que nós agirmos contrários ao amor, um temor vai habitar o nosso coração. E esse temor, ele vai ser subjetivo. O que a gente vai temer? As consequências dos nossos atos, que virão. Então, agir fora do amor é criar ao redor de nós uma atmosfera de medo. E quando essa atmosfera de medo vai passar? Quando nós nos ajustarmos com a lei. E o ajuste com a lei pode ser doloroso. Então, todos nós sabemos que o medo paralisa. O medo nos paralisa. Por quê? Porque ele é esse ambiente que nós criamos dentro de nós, de atos, de pensamentos, de modos de sentir contrários ao amor. E quando nós agimos fora desse campo do amor, nós nos vinculamos a mentes tão atormentadas como nós estamos naquele momento que praticamos o ato contra o amor. Então, esse texto que nós iniciamos ontem, ele fala para nós daquilo que nós vivemos todos os dias. E ele continua assim: depois que nós nos vinculamos a essas mentes atormentadas e que nós então ficamos envoltos por pensamentos de medo, quantas pessoas têm pânico e não sabem por que têm pânico? E esse pânico, ele surgiu em algum lugar, nesta existência ou no passado, por um ato contrário ao amor. E aí ele continua. Essas almas que contribuem para o nosso tormento, porque o primeiro tormento é nosso. Depois, nós nos vinculamos a almas tão tormentosas como nós. E o que elas vão fazer conosco? Vão nos levar ao desespero, à amargura e à frustração. É isso que vai acontecer conosco. Então, como nós falamos ontem, manter o pensamento altamente vigilante para não cairmos nas nossas próprias armadilhas vai nos auxiliar a nos tornar espíritos mais saudáveis. E aí, isso ele está falando do amor imperfeito. Agora ele vai falar do perfeito amor de novo. O perfeito amor, contudo, compreende que o Pai Celeste plantou caminhos infinitos para a evolução e aprimoramento das almas, que a felicidade não é a mesma para todos e que amar significa entender e ajudar, abençoar e sustentar sempre os corações queridos no degrau de luta que lhes é próprio. Então, refletindo nesse perfeito amor, Deus nos visita diariamente em nossa vida. Deus nos visita com oportunidades que vão nos conduzir a uma situação de socorro a nós mesmos, embora no primeiro momento não possamos perceber muitas vezes que é isso que está acontecendo.
nós vamos ver, por exemplo, coisas corriqueiras, né? Uma pessoa tinha um compromisso importantíssimo, inadiável, numa entrevista para o emprego da sua vida em tal lugar. Aí ele fica preso no trânsito, não consegue chegar no aeroporto. Quando ele chega, a porta já fechou e ele senta num banco e chora. 2 horas depois ele descobre que o avião caiu. E assim, milhares de coisas que acontecem na nossa vida, que no primeiro momento nos parece uma tragédia, mas é o que vai nos salvar, mas que a gente não compreende. É isso que ele está dizendo aqui, que Deus, no seu perfeito amor, muitas vezes traça para nós uma felicidade que nós não alcançamos naquele momento, mas que é o melhor para nós. Então, amigos, nós vamos refletir profundamente nisso e estabelecer em nossa intimidade uma confiança absoluta de que tudo que nos acontece é para o nosso bem. Vamos fazer a nossa prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nesta hora abençoada do nosso dia, que nos encontramos em Seu nome, queremos Te agradecer pelas bênçãos desta hora, Senhor, pela presença generosa dos Espíritos que nos amam, que nos fortalecem. 1000 vezes obrigado, Senhor, por esta manhã gloriosa em nossas vidas, que nos reunimos em Seu nome para nos fortalecer, para assumir os nossos compromissos espirituais, que agendamos em nossa consciência. Que nesta hora abençoada, Senhor, todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa, possam nesse instante, Senhor, serem visitados por estes Espíritos amorosos que nos cercam, e que o Senhor possa estender sobre eles as suas mãos luminosas, fortalecendo-os, que eles possam se recuperarem. Se estiverem nas enfermarias, nos hospitais, nos lares, necessitados nesta hora de amparo, que esta legião de Espíritos luminosos possam visitá-los, recuperando a sua saúde, o bom ânimo e a esperança. Que seus lares sejam iluminados, que suas famílias sejam amparadas. E que nesse instante, Senhor, em que nos encontramos em Seu nome, rogamos que as nossas mínimas tarefas, desenvolvidas com afinco, sejam para nós oportunidades redentoras aos nossos espíritos cansados de errar. Que o Senhor nos ampare e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.